Agape FM. As duas faces de Eva. Rádio Agape FM, programa Atitude Mulher. Anjos. O que significa? Será que é aquela pessoa boazinha que ajuda todo mundo, que é super amiga? Essa é uma dúvida que a gente tem, né? Eu pelo menos sou super curiosa em querer saber realmente o que é anjo. Será que é aquele anjo que quando você precisa, tá ali do seu lado? Bom, mas quem vai contar isso pra gente é a nossa amiga Mônica Bonfiglio. Ela é escritora e estudiosa de temas místicos, paranormais e ufoarqueologia. Bom dia, Mônica. Bom dia, minha anja. Você falou tanto de anjo e você não é uma anja? Eu não sei, você que vai me contar. Que linda. Bom, a palavra anjo já tem como tradução, olha que interessante. A palavra anjo significa mensageiro. Para mim, todas as pessoas que trabalham em meios de comunicação têm uma ligação mais forte com os anjos do que nós, pobres mortais. Mônica, fala uma coisa. Anjo existe? Eles são reais? Existe. Os anjos, na verdade, eles estão... Quem não acredita em anjos é o mesmo que dizer que não acredita na Bíblia. Os anjos estão presentes no Antigo e no Novo Testamento quase 500 vezes, né? Eles estiveram presentes em várias passagens de Jesus, tanto a prova aí no seu nascimento, na sua angústia quando ele estava no Getsemane, durante a crucificação, quando ocorre a tirada da pedra no sepulcro, 2 anjos estavam, um na ponta, na cabeça e outro nos pés de Jesus, para acompanhá-lo e fazer todo o processo da ressurreição posteriormente, depois de 3 dias. Quer dizer, os anjos estão presentes em passagens de Jacó, em Israel, os tormentos que ocorreram. Anjo significa mensageiro ou recadeiro de Deus. Na verdade, os anjos, eles são extensões de Deus. Ou seja, não acreditar em anjos não seria acreditar em Deus. Eles estão presentes em todos os momentos da nossa vida, nos auxiliando, nos orientando e conferindo o mais importante, que é a intuição. O veículo que ele se utiliza para comunicar com os seres humanos é através da intuição. Ou seja, quando você tem aquela intuição de não vou pegar meu carro hoje, ou não vou fazer aquele caminho para casa, ou não vou falar tal coisa para tal pessoa, na verdade é o seu anjo da guarda te orientando para você sempre seguir o melhor caminho e te proteger contra danos físicos no seu corpo. Mas eles estão presentes na hora do nosso nascimento, quando nós damos a nossa primeira inspirada, porque piro significa fogo, até o último dia, quando a gente expira pela última vez, eles facilitam e nos ajudam a irmos para o nosso outro destino. Entendeu? Eu entendi. Então quer dizer que a palavra anjo, ela significa... Mensageiro. Mensageiros. Uhum. Tá, e assim... Qual é a função deles é essa, né? Você acabou de falar, de estar sempre do lado, auxiliar, ajudar, né? Uma coisa importante falar é assim, os anjos da guarda, eles estão presentes em praticamente todas as religiões. No cristianismo, no islamismo, por exemplo, pouca gente sabe, mas o profeta Maomé, ele estava na gruta dele, quando ele escuta uma voz falando, Isra, que é recita. Quando ele olhou e virou para trás, era o anjo Gabriel. Ele aperta o tórax do Maomé e fala, a partir de agora, você vai escrever tudo que eu ditar para você. Aí nasceu o Alcorão. Quer dizer, ele ficou durante 23 anos falando pro Maomé tudo sobre o islamismo. Então você tem no cristianismo, islamismo e no judaísmo a presença dos anjos da guarda. O que eu descobri através da Cabala, que é um estudo antiguíssimo, existe há muitos anos, há muitos séculos, é que você pode contatar o seu anjo da guarda, aproximá-lo mais de você, da mesma maneira que nos aproximamos mais de Deus, através das orações, através dos salmos e através sempre do pensamento positivo. É uma forma que você tem de ter o seu anjo da guarda.
as pessoas, elas, quando pedirem ao anjo, elas perguntam para mim, eu preciso acender uma vela ao anjo da guarda? Não precisa. A vela, na verdade, é um veículo, é um caminho, porque a vela significa a chama da vela significa colocar em atividade o seu desejo. Se você quiser acender, você acende. Se não quiser, não tem problema. Você passa a ter um elo mental com o seu anjo da guarda, ou seja, com Deus, e você deve fazer os seus pedidos sempre no tempo presente, nunca no tempo futuro. E evitar palavras como não, nunca, jamais, dívida, sonho e mágoa. Essas palavras são muito pesadas. Então, quando você for pedir ao seu anjo, sempre agradeça e use o tempo presente como se você já tivesse alcançado o que você pediu. E é importante falar que você não pode ficar resmungando ou choramingando frente aos seus pensamentos ao anjo da guarda. Então, quando você precisa de alguma coisa, peça com 2 dias de antecedência. Não peça na hora, aquele momento exato, não vai dar para ele conseguir fazer tão rapidamente. Peça com 2 dias, 3 dias antes de antecedência, para que ele inspire as pessoas próprias que irão te ajudar a realizar aquele milagre ou aquela coisa que você precisa urgentemente. Eu gosto muito da leitura de Salmos, eu escrevi um livro sobre isso. O salmo mais forte da Bíblia é o Salmo 90, 91, onde ele atua na força e na proteção aos anjos da guarda. Todo mundo tem seu anjo da guarda, ele está pronto a te orientar, basta que você peça. Isso já é bíblico. Bata e a porta se abrirá. Peça e você conseguirá. E esses anjos, essa aqui é uma pergunta de uma internauta, tá? A Meire está perguntando, ela quer saber se os anjos, eles podem ser humanos. Não. Muitas pessoas perguntam isso para mim, Mônica, os anjos podem ser humanos? Não. Como os anjos são extensões de Deus, eles são divindades, então eles não podem ser seres humanos. No 2º dia da criação, Deus criou os anjos e os pássaros. Então, eles já existem, eles não precisam se alimentar, eles não precisam dormir, eles existem auxiliando o trabalho de Deus frente aos seres humanos. As pessoas, comumente, eu falo muito, ô minha anja, ô meu anjo, mas na verdade, os nossos atos são angelicais, mas não que possam existir anjos humanos. Houve acho que na década de 90, principalmente na Cidade dos Anjos, com o Nicolas Cage, ficou muito propagada essa ideia que seres humanos poderiam ser anjos. Mas isso de acordo com todos os religiosos, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, isso seria impossível. Agora, tem uma coisa interessante que esses mesmos religiosos falavam. Os animais são capazes de sentir a presença dos anjos muito mais do que nós. Quer dizer, o gatinho, um cachorrinho, em uma outra etapa, os cavalos, os equinos, e numa outra etapa, os elefantes. Quer dizer, essa seria a ordem onde eles conseguiriam sentir a presença dos anjos da guarda muito mais do que nós, né? Mas eles estão presentes, agora não poderiam ser humanos. E assim, qual é a forma deles? Eles têm forma? Não, os anjos, eles são éteres, eles não têm uma forma definida. Um dos primeiros pintores a retratar com graciosidade os anjos foi Rafael, foi o pintor Rafael. Mas eles não têm uma forma definida, já que são extensões de Deus, ou seja, não podemos ver Deus. Aos anjos é a mesma coisa, mas inúmeros artistas retrataram os anjos com suas asas e foi divulgado, foi propagado essa ideia dessa beleza angelical. Na verdade, como éteres, eles são seres invisíveis, né? Chegou mais uma pergunta aqui, essa é do Alberto. Uhum. Ele quer saber se Lúcifer, de fato, foi um anjo que se revoltou contra Deus. Sim, Lúcifer, a tradução é luz que se fez. Então ele teria... As pessoas confundem muito Lúcifer com Satanás. Satã significa adversário de Deus. Então quando a gente tem a luta entre o bem e o mal, a gente tem que entender que é Deus contra Satã. Houve no século X, houve uma junção
de Lúcifer com Satanás como se fossem as mesmas coisas, né? O Lúcifer seria a luz, o achote de luz, ele teria vindo à Terra para propagar o conhecimento, mas a egrégora negativa que teve quanto a isso, ele se tornou um ser das trevas. Mas, na verdade, o que se há de temer e o que está aprisionado, se Deus quiser, né, por mais 1000 anos, seria a força de Satã contra Deus. Quer dizer, ele também teria se revoltado e insuflado contra Deus. Ele falou, não, eu não me ajoelho, eu me revolto com tudo isso e não aceito que você tenha feito um ser humano como Adão e a Eva, e aí ele veio para cá, e enfim, ele se rebelou, né? Então a gente tem o Satã, Lúcifer, claro que são entidades malignas, contrárias a Deus, mas como tudo na vida, a gente tem que entender que se ele existe, se Lúcifer existe ou se Satã existe, foram criações de Deus, existe uma permissão para isso. Então eles estão englobados, claro, em uma das criações de Deus. O bem não existe sem o mal e vice-versa. Tem outra pergunta aqui da Rosemarie. Ela quer saber quais são as fontes usadas para estudar os anjos. Olha, São Tomás de Aquino foi um grande estudioso dos anjos, os grandes religiosos, século XII, século XIII, os cabalistas judeus, a minha fonte é toda cabalística. Através dos salmos você consegue fazer a Bíblia, como eu falei, você tem praticamente 400 e poucas menções sobre os anjos da guarda. Basta você estudar os capítulos bíblicos que se referem aos anjos, você tem uma fonte de conhecimento inestimável. Os anjos de Jacó, os anjos presentes na vida de Jesus, em toda a missão que ele teve, isso é fundamental. A minha fonte também é a fonte cabalística, onde os cabalistas judeus no século XII e XIII desdobraram o nome de Deus e encontraram 72 derivações de nomes angélicos. Cada pessoa, então, através do dia e do mês, teria um nome de um anjo da guarda. Aí você fala assim, mas isso é uma blasfêmia? Não, eles escreveram isso no século XII e XIII e entenderam como nomes aceitos. Tem pessoas que o usam. Eu usei anos e uso, continuo usando na minha vida de trabalho como espiritualista. Tem pessoas que falam, mas se eu quiser chamar meu anjo da guarda de Zé, posso chamar? Você pode chamar como você quiser. Esses nomes são cabalísticos, mas para surtir efeito e você ter um retorno, é importante que você tenha simpatia pelo nome, ser simpático por algo, senão não funciona. Muito legal, né? Uhum. Mônica, fala pra gente assim, o que são os 72 anjos? Então, e no século XII, o reformulador da cabala judaica, ele entendeu que Deus, a palavra Deus, na verdade não seria essa palavra, seria Yahvé ou Jeová, consiste num total de número de 72. Ele usou o Gênesis e foi desdobrando esse nome junto a algumas frases do Gênesis, e encontrou 72 anjos da guarda, os nomes secretos desses 72 anjos. Isso foi um segredo, milhares de anos, muito tempo. Era pouquíssimo divulgado. Em 1984, 85, uma amiga minha querida, chamada Cissa, eu fui até ela com muitos problemas. Ela falou, olha, não se preocupe que você tem um anjo da guarda muito forte. E o nome dele é Rahahel. Eu falei, o quê? E comecei a dar risada. Eu dei uma gargalhada. Eu falei, senhora, olha, todo mundo fala que espiritualista, gente maluca, a senhora está me dizendo que anjo da guarda tem nome? Ela falou, olha, acredite ou não, ele tem. Reze o seu salmo durante 7 dias que uma graça vai acontecer. Eu realmente estava passando por um problema dificílimo que eu não via solução. Eu falei, custar não custa, eu vou fazer oração. Eu orei. E as coisas aconteceram exatamente nos 7 dias no qual ela previu. Mas isso eu fiz Quando eu recebi informação, eu estava totalmente descrente porque eu estava com muito problema. E depois, quando as coisas começaram a acontecer, eu fui a primeira pessoa a divulgar e a propagar isso. E em 92 eu escrevi o livro sobre os anjos cabalísticos. E, para minha surpresa, fui chamada ao Jô Soares. E ele acabou se tornando um best-seller, ficou 35 semanas em primeiro lugar na revista Veja. Foi uma surpresa para mim, eu morria de vergonha, porque eu estava passando autores consagradíssimos e eu sinceramente não achava que as pessoas estavam tão ligadas ao anjo da guarda. Esse livro vendeu mais de 6 milhões de exemplares
e eu me tornei a terceira pessoa mais lida e vendida no Brasil até hoje, né? Sou eu, primeiro o Paulo Coelho, depois a Dona Zíbia Gaspareto e depois eu. Mas eu não imaginava que os anjos surtiriam uma curiosidade e um amor tão grande. Nunca imaginei, e fico feliz, porque as pessoas espiritualizadas tendem a ter uma vida mais tranquila, mais harmoniosas, enfim, eu fiquei muito feliz.